Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 10 de maio, estamos na quarta-feira da quinta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Meu irmão, minha irmã, a leitura de hoje narra em poucas palavras um grave problema que afligiu a igreja nascente e ameaçou a sua unidade e a sua identidade. Para nós que vivemos há séculos de distância, a decisão a ser tomada nos parece como clara e fácil. Mas para a época a decisão não era nada fácil. Por isso é preciso que nos esforcemos em nos situar no contexto da época. Fazendo isso, poderemos nos dar conta da gravidade e dificuldade da questão. Se o cristão deveria ou não se fazer circuncidar. Simplificando bastante a situação da igreja, podemos dizer que havia duas tendências pastorais e eclesiais, representadas pela igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém era formada por judeus cristãos, conservadores. Eles se consideravam uma espécie de Israel fiel que estava se desenvolvendo para ser o novo Israel, total e definitivo. A igreja de Jerusalém se considerava, portanto, como a comunidade e a realização do verdadeiro Israel. Para garantir essa continuidade com Israel, eles contavam com a descendência física e espiritualmente com a circuncisão e a observância da lei. A igreja de Antioquia, por sua vez, era heterogênea em sua composição e dinâmica na sua irradiação. Era uma comunidade pluralista e que se abria para fora com naturalidade. São dois caminhos evangelizadores e duas identidades eclesiais que se opõem. Elas se tornarão inconciliáveis? Foi isso que alguns membros mais rigoristas começaram a fazer. Tornavam a diversidade em problema. Transformavam a pluralidade como algo incompatível com a unidade. Por isso a posição deles era pura e simplesmente aquela de obrigar todos os cristãos a aceitarem a circuncisão e a observância da lei judaica. Em outras palavras, para ser cristão, primeiro era necessário aderir ao judaísmo. A perturbação semeada por esse grupo rigorista, judaizante, foi tão grande que foi necessário levar a questão aos apóstolos. Foi assim que se reuniu o primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém.